Se você tem gastrite, vive com o estômago queimando, com dores e dependente de remédios para conseguir comer, fica nesse vídeo que eu vou te contar como eu desinflamei meu corpo e curei a minha gastrite. Na vida, a gente tem que ter maturidade de testar as coisas antes de dizer que não funciona. Então, eu decidi ser minha própria cobaia. E por que eu tô falando isso? Porque eu era a pessoa que defendia comer de 3 em 3 horas. Porque isso foi o que eu aprendi com os médicos, com os nutricionistas que eu já passei, que eu não podia estar com o estômago vazio por muito tempo, que senão eu ia sentir dor. E como eu tinha pavor, né, de sentir dor de estômago, eu tentava sempre estar ali comendo de 3 em 3 horas. Mas na verdade, por mais que eu tentasse ali me alimentar bem, seguir essa instrução, né, de comer de 3 em 3 horas, eu vivia tendo que fazer endoscopia, vivia com dor, né, com a gastrite atacada, e às vezes ali dava no exame que era uma bactéria, ou às vezes dava que era gastrite, e me receitavam um prazol, digamos assim, como um omeprazol ou um pantoprazol, enfim, sempre me davam algum remédio ali que melhorava momentaneamente, mas depois eu voltava a ficar ruim de novo. Fora um montão de coisa, né, que eu gostava de comer e que eu não podia comer por causa que senão eu sabia que piorava ali a minha gastrite. E a gastrite, muitas vezes, ela é uma inflamação ali constante, né, no seu estômago. E quando a gente come o tempo todo, a gente nunca dá descanso, né, para o tecido ali cicatrizar. Mas eu sempre acreditei que se eu não mandasse comida ali pro meu estômago, eu ia sentir dor. Então eu comecei a ouvir falar do tal do jejum intermitente. Mas ele vai contra, assim, tudo que eu sempre acreditei, né? Porque, como eu falei, eu acreditava que eu tinha que comer de 3 6 horas, que se eu não mandasse comida pro meu estômago, ele ia produzir ácido e ia começar a me dar queimação. Eu também pensava que se eu fizesse jejum eu ia desmaiar de fome, ainda mais eu que tenho a pressão baixa. Eu tinha medo, né? Eu sempre fui a pessoa que se levanta rápido assim do sofá, tinha aquela tela preta, sabe? Me dava tontura. Na academia também, mesma coisa. E eu sempre acreditei que isso estava relacionado com eu ter comido horas antes ou não, por exemplo, se eu ter tomado café da manhã ou não. Então, mesmo acreditando que o jejum intermitente não ia funcionar para mim, eu resolvi testar. E o que aconteceu com a inflamação no estômago? Imaginem que a gastrite é como um machucado na sua pele, né? Se você ficar cutucando ali esse machucado de 3 em 3 horas, ele nunca vai fechar. E o jejum, ele foi como se eu finalmente tivesse colocado ali um curativo no meu estômago e dado o descanso ali que o meu estômago precisava para cicatrizar. Para vocês terem uma noção, eu tomo o meu cafezinho em jejum. Que se eu fizesse isso antes, né, eu teria muita queimação. Às vezes, mesmo ali, depois de ter comido, eu tomava um café e começava a queimar meu estômago. E hoje em dia eu não sinto absolutamente nada. Porque a inflamação sumiu. E sabe aquela tela preta que eu falei que eu tinha? Ela também sumiu. Eu descobri que o que me dava tontura ali, né, tanto na hora de levantar rápido do sofá ou na hora do treino, né, não era falta de comida, era falta de água, né, num corpo ali que já estava inflamado, que não conseguia funcionar direito. E quando eu comecei a beber mais água, né, por conta do jejum, eu parei de sentir minha pressão cair, eu parei de ter essas tonturas, essas telas pretas, e eu sinto até que eu tô com mais energia, algo que eu achava que era impossível para mim. Mas o que mais foi incrível para mim foi perceber que ao desinflamar meu estômago, eu estava desinflamando o meu corpo inteiro. Eu sou intolerante à lactose, né? E eu vivia inchada, com dor na barriga, me sentindo mal, né? Sempre que eu comia qualquer coisa de derivado de leite, né? E semana passada, né, foi Natal, eu fiz meu prato favorito, que é lasanha de berinjela, com muito, muito queijo. E sabe o que eu senti depois que eu comi? Nada. Nada mesmo, sério. Zero estufamento. É, Eu parei de ser escrava, sabe, de remédio, porque sempre que eu ia comer qualquer coisa, eu tomava uma enzima lactase, ou com medo de sentir dor no estômago, tomava um pantoprazol.
E eu parei também de pensar que eu tenho que mandar comida pro meu estômago toda hora, sabe? Eu decidi compartilhar essa minha experiência para te mostrar que o que nos ensinam como regra absoluta nem sempre é a solução para o seu corpo. Eu penso que assim, eu decidi parar de buscar atalhos ali, né? Que no caso, pensando assim, são os remédios, né? Que a gente sempre, tô com isso, eu tomo isso. Eu tô com dor de cabeça, eu tomo isso. Eu tô com dor de estômago, eu tomo isso. Eu tô com azia, eu tomo isso. Eu decidi parar de buscar esse tipo de atalho e comecei a entender ali meu corpo, né? Quando você para de inflamar o seu corpo, ele começa a dar é, e você começa a dar para ele, né, o que ele realmente precisa. O resultado ele vem também no espelho. Eu emagreci alguns quilinhos, tô com a cinturinha mais bonita que eu já tive na minha vida, e tudo isso graças ao jejum, né, ao déficit calórico que o jejum proporciona. Isso sem sofrimento, sem dietas loucas, né, e mirabolantes. Eu não me sinto mais inchada, estufada e o melhor, igual eu falei, eu me sinto com muito mais energia. Bom, e como exatamente eu fiz isso, né? Eu comecei aos poucos, e é o que eu aconselho se você resolver testar, começar aos poucos, respeitando os seus limites e principalmente focando na hidratação. Basicamente, eu faço a última refeição umas 10 horas ali da noite, que é a hora que eu costumo chegar do trabalho, tá? E depois eu só vou comer no almoço lá para umas 3 horas da tarde. Mas claro, você vai adaptar isso de acordo com a sua rotina. Então, parando para pensar, eu cortei o meu café da manhã, né? E você pode estar pensando agora, mas eu não tomo café da manhã, então eu já faço jejum. Não, por quê? Porque você precisa se hidratar. Por muitos anos eu também não tomava café da manhã. Eu falava que se eu tomasse, meu estômago ficava pesado, que eu não gostava. Só que eu não tomava água, eu não me hidratava. Ou seja, não é a mesma coisa, né? Você precisa se hidratar durante o jejum, né? Você deve beber muita água. Você também pode tomar chá, ou café também, tudo sem açúcar, durante o jejum. E assim como eu notei, você vai perceber que muitas vezes a gente acha que tá com fome, mas não é fome, é sede, né? É ali seu corpo sentindo que tá desidratando, aí parece que você tá com fome. Sabe quando você não tá fazendo nada e te dá aquele tédio assim, aí você fala, ai, vou comer alguma coisa. Aí você vai e come alguma coisa ali, principalmente no fim da tarde, né? Ou ali, não sei, você tá ali entediado no trabalho e aí você fala, vou comer uma coisinha. Às vezes não é fome que você tá sentindo, né? É tédio ali, e na verdade o que o seu estômago tá pedindo é, é porque você tá com sede, né? E não porque você tá com fome. Mas, como eu disse, eu achava que ia ser impossível para mim, mas hoje, assim, me deu muita clareza, assim, mental e minha energia estão, assim, outras. Eu posso comer sem medo de passar mal depois. E, de verdade, eu só senti, assim, benefícios desde que eu comecei a fazer o jejum intermitente. Agora, sim, eu sei que esse assunto gera muitas dúvidas, né? Como começar, o que comer na quebra do jejum, como organizar o horário. Então, eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas sobre o jejum. Se tiver muita gente querendo, eu gravo um vídeo específico mostrando o meu passo a passo detalhado, o que eu como e como eu faço ali para não errar e manter ali o jejum. O meu objetivo foi te mostrar que você não precisa ser refém de uma cartela de remédios. Eu espero que você tenha a maturidade de testar e ver como que seu corpo reage. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.